Olá pessoal, aqui é o professor de matemática Eder Bruno do Pré-Vestibular Municipal de Belém e vamos falar sobre exercícios de função na nossa aula de número 13. Questão número 2. O diagrama de flechas abaixo representa uma função f de a em b. Determine. Aí ele faz 6 perguntas. Primeiro vamos analisar os dois conjuntos que foram fornecidos, a e b. Perceba que há uma relação entre os elementos do A com os elementos do B. E essa relação ela é uma função, pois cada elemento que pertence a A está relacionado com um único elemento do B. Ou seja, cada x que pertence a A possui uma imagem y do B. Na letra A, ele quer saber o domínio desta função. E o domínio, para quem não sabe, é o conjunto de partida, ou seja, o conjunto A, de onde parte as setas. Então, o domínio da função ele é formado pelos elementos 2, 3 e 5. Tudo bem? Ou simplesmente você pode colocar o próprio conjunto A. Já na letra B, ele quer saber o contradomínio da função. O contradomínio da função é o conjunto formado pelos elementos que pertencem ao conjunto B. Ou seja, é o conjunto de chegada das setas, formado por todos esses elementos, incluindo os que foram flechados e os que não foram flechados. Então, o contradomínio ele é formado pelos elementos 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Tudo bem? Ou seja, eu posso dizer que o contradomínio é o conjunto B. Já o conjunto imagem é o conjunto formado pelos elementos flechados que estão dentro do contradomínio. Então, os elementos da imagem é apenas o 4, o 6 e o 10. Então, vamos colocar bem aqui. Ó. Então, a imagem é formada pelo 4, 6 e 10. É importante que você saiba que o conjunto imagem, vamos colocar bem aqui embaixo, ele sempre está contido no contradomínio da função. Então, o conjunto imagem é um subconjunto do contradomínio. Na letra D, ele quer saber f de 3. Então, perceba que o 3 está no lugar do x. E x são os elementos que pertencem ao conjunto A. Ou seja, quando ele pede f de 3, ele quer saber qual é a imagem de 3. Então, a imagem de 3 é o elemento correspondente ao conjunto B. Então, a imagem de 3, neste caso, é o 6. Então, f de 3 é igual a 6. F de 5, a mesma coisa, ele quer saber a imagem de 5. A imagem de 5 é o correspondente do elemento B, que no caso é o 10. Então, f de 5 é o 10. Já na letra F, ele diz o seguinte: se f de x é igual a 4, então x é igual. Aqui ele já está dando a imagem 4, e quer saber qual é o valor de x que possui como imagem 4. Então, a imagem sendo 4, temos bem aqui, e o valor de x correspondente é o 2. Então, o valor de x é 2, que tem imagem 4. Tranquilo? Muito fácil, né? Vamos para a terceira questão, então. Seja a função f dos reais aos reais, definida por f de x igual a x² menos 7x mais 9, determine. Letra A, o valor de f de menos 1. Letra B, os valores de x para que se tenha f de x igual a menos 1. Então, vamos responder primeiramente a letra A. Na letra A, ele quer saber f de menos 1. Ou seja, eu quero saber quais são as imagens, ou qual é a imagem de menos 1. Perceba que menos 1 está ocupando o lugar de x. Então, onde tiver x na função, você vai colocar o menos 1. Aqui é x ao quadrado, então vai ficar menos 1, por ser negativo, vou colocar dentro do parênteses, ao quadrado, menos 7 vezes o x, que no caso é menos 1, também põe dentro do parênteses, porque é negativo, mais 9. Logo,
nosso f de menos 1 é igual. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Na multiplicação, menos com menos é mais. 7 vezes 1 é 7, mais 9. Então, f de menos 1 vai ser igual. 1 com mais 9, 10. Com mais 7, 17. Então, esse é o nosso f de menos 1. Ou seja, a imagem de menos 1 é 17. Já na letra B, ele quer saber os valores de x para que se tenha f de x igual a menos 1. Ou seja, ele quer saber qual valores esse x pode assumir para com que a sua imagem seja menos 1. Então, vamos lá. Então, respondendo a letra B, nós vamos pegar toda esta função aqui e vamos igualar a justamente a menos 1, porque eu vou substituir o f de x aqui, ó, por menos 1. Então, eu vou pegar a função que é x ao quadrado menos 7x mais 9 igual a f de x, que no caso é menos 1. A imagem tem que ser igual a menos 1. Então, perceba que aqui vai cair numa equação do segundo grau, né? Então, vamos ajeitar x ao quadrado menos 7x. Esse menos 1, quando passa para o primeiro membro, ele vai trocar de sinal. Vai ficar mais 1 com mais 9. Então, vai ficar igual a mais 10, que é igual a 0. Está aí nossa equação do segundo grau. Agora, temos que resolver. Ou podemos fazer por soma e produto, ou aplicar a fórmula de Bhaskara. Vamos fazer por soma e produto. Soma e produto seria o seguinte. O produto das duas raízes, x' e x2', tem que ser igual a esse número que está bem aqui, ó, no caso 10. E a soma das raízes, ou seja, x' mais x2', tem que dar o oposto deste aqui. Então, se este é menos 7, o oposto vai ser mais 7. Então, temos que ver uma combinação de dois números que a multiplicação dá 10 e que a soma dá 7. Nesse caso, é bem fácil. Dá para perceber que o x' pode ser igual a 2 e o x2' 5. Porque, veja, na multiplicação, 2 vezes 5, 10. E na soma, 2 com mais 5, 7. Satisfaz. Então, essas são as raízes 2 e 5. Então, esses são os valores de x para com que a imagem seja menos 1. Perfeito? Agora, se você tiver dificuldade em fazer por soma e produto, você pode aplicar a fórmula de Bhaskara. Para quem não lembra a fórmula de Bhaskara, primeiro você tem que encontrar o delta. O delta é b² menos 4ac. Então, aqui na equação do segundo grau, lembrando que o a é o coeficiente do x², que é 1, que não aparece aqui. O b é o coeficiente do x, que no caso é o menos 7. E o c é o termo independente aqui, que é mais 10. Então, nosso delta será igual nosso b, que é menos 7, vamos colocar aqui dentro do parênteses, ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que no caso é 10. Então, fazendo essa continha, menos 7 ao quadrado vai dar mais 49, menos 4 vezes 10 vai ficar menos 40. Então, logo, o nosso delta vai ser igual a 49 menos 40, que vai ser igual a 9, que é um quadrado perfeito. Chegou aqui, agora vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. Quem é que não lembra, né? X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta, tudo sobre 2a. Então, x vai ser igual. Esse menos faz parte da fórmula. O b é menos 7, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 9, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, x vai ser igual, menos com menos dá mais 7, mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é 3, sobre 2 vezes 1, que é 2.
Chegando aqui é o momento que você separa, né? Tem mais ou menos. Então vai ficar x', primeiro com mais, né? 7 mais 3 por 2. Tá? Aqui é um 2, ajeitar aqui. E depois o x duas linhas. Fica 7 menos 3 por 2. Então, 7 com mais 3, que vai dar 10 por 2, que é 5. 7 menos 3, que vai dar 4, por 2, que vai dar 2. Está aqui as raízes, ó. 2 e 5, que nós tínhamos encontrado anteriormente. Beleza? Então, esses são os valores de x para com que f de x seja menos 1. Ou seja, esses são os valores de x cuja imagem é menos 1. Perfeito? Vamos para a próxima questão. Questão número 4. Dados o conjunto A, formado pelos elementos menos 3, menos 2, 0 e 3, e o conjunto B, formado pelos elementos menos 1, 0, 1, 2, 4, 5 e 7, e uma relação expressa pela fórmula y igual a x mais 2, com x pertencente a A e y pertencente a B, faça o diagrama e verifique se f é uma função de A e B. Então, de acordo com esta lei matemática aqui, y igual a x mais 2, ele quer que a gente verifique se a relação entre A e B será uma função. Para isso, é interessante nós montarmos aqui uma tabela. Vamos fazer isso. Então, essa tabela, eu coloquei 3 colunas. Tá? Para quem não sabe, colunas é vertical, linhas horizontais. Então, 3 colunas, porque na primeira coluna eu vou colocar justamente o x, coluna do x. Na segunda coluna aqui, você vai colocar a lei de formação, essa parte aqui que está depois da igualdade. Ó. Você pode perceber aqui, ó, x mais 2. E aqui isso que você vai colocar aqui, ó, na segunda coluna. E já na terceira coluna, você vai colocar justamente o y, que é justamente a imagem. Na coluna do x, você vai colocar os elementos que pertencem a A. Porque ele fala aqui, ó, x pertence a A. Então, na coluna do x, vamos colocar todos os 4 elementos do A. É por isso que depois eu coloquei 4 linhas aqui, ó. São 4 elementos do A. Então, nós temos o menos 3, menos 2, 0 e 3. Aqui na primeira linha, o x é menos 3. Então, vamos substituir aqui na lei de formação, no lugar do x menos 3, e encontrar o valor do y correspondente. Então, ao substituir menos 3 no lugar do x, então vai ficar menos 3 mais 2. Menos 3 com mais 2 vai dar menos 1, que é a imagem. Então, a imagem de menos 3 é menos 1. Já no caso, na segunda linha, o x é menos 2. Ao substituir no lugar do x o menos 2, vai ficar menos 2 com mais 2. Perceba que um é o oposto do outro. Então, a imagem será igual a 0. Já que menos 2 com mais 2 corta, é 0. Aqui na terceira linha, o x é igual a 0. Ao substituir 0, vai ficar 0 com mais 2. 0 com mais 2 é 2. Então, 2 é a imagem de 0. Agora, ao colocar no lugar do x 3 na função, então vai ficar 3 com mais 2, que a imagem será 5. Agora, vamos representar os dois diagramas, os dois conjuntos em formato de diagramas, A e B. Então, dentro do conjunto A, eu coloquei todos os elementos do A, todos esses 4. E já dentro do diagrama B, eu coloquei todos os elementos do B, ó, do menos 1 até o 7. E agora eu vou fazer uma associação entre um elemento x do A e um elemento y do B. Está aqui, ó, quando x é menos 3, a imagem é menos 1. Então, esse menos 3 vai ligar com o menos 1. Aqui, quando x é menos 2, a imagem deu 0. Então, menos 2 com 0. E aqui, quando x é 0, a imagem correspondente é 2. E aqui, quando x é 3, a imagem correspondente
é 5. Então, ele quer verificar se esta relação é uma função. Vamos lembrar qual é a condição para ser uma função? Está aqui, ó. Lembre-se, uma relação é uma função de A em B, se somente se, olha só aqui, para todo x pertencente a A, existe um único y pertencente a B. Quando ele diz para todo x, quer dizer que todos os elementos x do A tem que ter um único elemento y no B. E de fato, ó, menos 3 só está ligado com menos 1 e com mais ninguém. O menos 2 só está ligado com 0 e com mais ninguém. O 0 só com 2 e com mais ninguém. E o 3 só com 5 e com mais ninguém. Ah, e essas imagens 1, 4 e 7? Na verdade, elas não são imagens de ninguém. Não tem problema. Tudo bem? Importante é que cada elemento do A possua um único elemento associado ao B. Perfeito? Logo, nós estamos diante de uma função de A em B. Perfeito? Vamos lá para a próxima questão. Patrícia está paquerando 3 colegas. Olha só a Patrícia, danada, né? Ricardo, Paulo e Maurício. Está aqui, os sortudos. Para conhecer um pouco sobre suas personalidades, recorreu ao zodíaco, né? Prática muito usada pelas adolescentes, né? Então, ficou sabendo que Ricardo é do signo de Áries. Então, tá aqui, ó, Áries. Quem é? Ricardo. Paulo é do signo de Leão. Maurício é do signo de Virgem. Considerando A, o conjunto formado por esses colegas, né? Os colegas aqui de Patrícia, e B, o conjunto dos 12 signos dos zodíacos, assinale a alternativa correta. Na letra A, ele diz que a relação de A em B não é uma função, pois possui elementos de A que não está ligado ao elemento B. Na letra B, ele diz que a relação de A em B é uma função, pois alguns elementos de A estão ligados a elementos de B. Na letra C, diz que a relação de A em B é uma função, pois todo elemento de B está ligado a um único elemento de A. Ou seria o contrário, né? Na letra D, a relação de B em A é uma função, pois alguns elementos de A estão ligados a elementos de B. Já na letra E, a relação de A em B é função, pois todo elemento de A está ligado a um único elemento de B. Para você verificar com mais clareza qual dessas afirmativas aqui é a verdadeira, eu montei um esquema aqui na página seguinte. Ó. Acompanhe comigo. Aqui você tem o conjunto A, que ela fala que é o conjunto formado pelos colegas, né, de Patrícia, Ricardo, Paulo e Maurício. Já o conjunto B, ele fala que é o conjunto formado pelos 12 signos dos zodíacos. Está aqui os 12. E na questão que nós lemos, ele fala que Ricardo é do signo de Áries, Paulo de Leão e Maurício do signo de Virgem. Então, esta relação ela é uma função, porque cada elemento de A está ligado uma única vez. Por exemplo, Ricardo só tem um signo e não pode ter 2 signos. Não existe uma pessoa que vai nascer em 2 meses diferentes. Mesma coisa com Paulo e com Maurício. Então, a alternativa que mais se representa a situação descrita é a letra E, que fala que a relação de A e B é uma função, pois todo elemento de A está ligado a um único elemento de B. Beleza? Então, você vai lá e marcava a letra E. Perfeito? Vamos lá para a próxima questão. Na questão número 6 diz o seguinte: dadas as funções f de x igual a 4x mais 3 e g de x igual a x² mais a, sabendo que f de 2 menos g de 1 é igual a 3, calcule o valor de a. Então, perceba que ele dá uma diferença, né, de 2 funções aqui. Ó. F de 2 menos g de 1.
Então, vamos fazer por parte. Primeiro, vamos calcular f de 2. Então, vamos na função f de x. Perceba que o 2 está no lugar do x. Então, na função f, onde tiver x, tu vai colocar o 2. Então, vai ficar assim, ó. F de 2 é igual. Aí, 4 vezes x, então vai ficar 4 vezes o x, que no caso é 2, mais 3. Fazendo essa continha, 4 vezes 2 vai dar 8, mais 3, que é igual a 11. Então, está aqui, ó. Então, f de 2 é igual a 11. Agora, vamos atrás de g de 1. Então, lá na função g, perceba que o 1 está ocupando o lugar do x. Então, onde tiver x na função g, vamos colocar 1. Então, vamos fazer bem aqui, ó. G de 1. Então, na função g, então no lugar do x aqui, ó, x ao quadrado, então vai ficar 1 ao quadrado mais a. Vamos colocar aqui, mais o a. 1 ao quadrado é 1. Aí repete, mais a. Perfeito. Então, f de 2, nós encontramos aqui, deu quanto? Deu 11. Então, vamos colocar aqui, ó, 11. Tá vendo esse menos? Então, repete, menos. Aí, no lugar do g de 1, quanto é o g de 1? O g de 1 deu 1 mais a. Então, por causa desse menos, eu vou colocar um parêntese e colocar um 1 mais a. E tudo isso é igual a quanto aqui? A 3. Pronto, ficou muito fácil agora. Então, vai ficar 11. Esse menos aqui na frente vai fazer jogo de sinal com todo mundo que está dentro do parênteses. É por isso que é interessante colocar esse parênteses. Tem que colocar, na verdade. Então, menos com mais, vai ficar menos 1. Menos com mais, vai ficar menos a. Que é igual a 3. 11 menos 1 vai dar 10. Menos a, que é igual a 3. Então, eu vou deixar esse 10 aqui. Esse 3 eu vou passar para o primeiro membro, vai ficar menos 3, que troca de sinal. E esse menos a passa para o outro lado, vai ficar mais a. Logo, a vai ser igual. 10 com menos 3 dá 7. Beleza? Muito fácil, muito tranquilo essa questão 6. Tá ok, galera? Então, vamos ficar por aqui. Na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade à resolução de exercícios de função. Até mais.